Olá pessoal, meu nome é Matheus, seja bem-vindo aqui no meu canal. Esse vídeo aqui eu preparei para vocês em cima de uma palestra que eu já escutei há um bom tempo já, acho que tem quase um ano, do professor Hélio Couto sobre a bioquímica do amor. Me ajudou muito a entender mais sobre esse tema, às vezes você nunca escutou, você vai entender melhor aqui agora. E para te apresentar como que vai ser estruturado esse vídeo, eu estruturei em 3 tópicos. O primeiro tópico é sobre a bioquímica. Vou te falar aqui o conceito de bioquímica. O segundo tópico, relacionamentos. E o terceiro tópico, o tempo certo de tudo. Vai ser um vídeo onde eu vou resumir o que eu entendi da palestra dele. E também algumas reflexões que eu trago aqui para você entender esse tema. Primeiro, o que é a bioquímica? Eu tô com o conceito aqui. Bioquímica é a ciência que congrega o estudo da química e da biologia. O objetivo é estudar as interações que ocorrem nos seres vivos no nível molecular, mediante a descrição dos seus processos químicos e biológicos. Ficou um pouco difícil de entender, né? Vou te dar um exemplo aqui. Quando a gente está lavando louça, a gente não precisa misturar a água com o sabão, lá, o detergente, em uma quantidade correta. Se colocar pouquinho sabão, não é o suficiente para limpar a gordura da panela. Se colocar sabão demais, vira aquela espuma e a água não consegue limpar. E aí precisa de uma mistura na quantidade correta. Isso é uma bioquímica a nível molecular, né, de líquidos no caso, né, que é a água e o sabão líquido. Esse é um exemplo de bioquímica. Mas aí beleza. Antes de eu entrar no tema da bioquímica do amor, para você entender, a gente precisa falar de relacionamentos, né, porque aqui esse vídeo, o amor que eu tô falando aqui para vocês é o amor entre pessoas, de relacionamentos, homem e mulher. Para que essa bioquímica do amor aconteça, é preciso que haja níveis semelhantes de interesses, de crenças, né, de princípios. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma moça que ela gosta muito de academia, ela é mais caseira. Ela gosta de ficar em casa aos finais de semana, gosta de ler, né? E a gente pega e soma todos esses interesses dela e dá um total de 9. 9, o número da soma dos interesses dela. E tem um outro rapaz que ele gosta de viajar, de sair, ele gosta de ir pra festa, ele não gosta de ler, ele não gosta de ficar em casa de jeito nenhum. E a gente soma esses níveis de interesse dele e dá 4. Ela 9, ele 4. Você percebe que existe uma diferença na pontuação, no nível de emoções, no nível intelectual, no nível espiritual. Essa bioquímica, ela não vai acontecer. É igual o exemplo que eu dei agora da água com o sabão. É muito sabão e pouca água. E aí essa mistura não consegue limpar a gordura da panela da forma correta. Entrando no terceiro tópico da bioquímica do amor, eu gosto de uma parábola que o próprio professor Hélio Couto conta e eu acho que fica muito clara para a gente entender. Você vai fazer um bolo de chocolate, exige que você use os ingredientes corretos, a mistura na ordem certa, ingredientes de qualidade, que você coloque esse bolo no forno, espere o tempo certo para esse bolo ficar pronto. Se você deixar tempo demais o bolo, ele vai queimar, não vai? Se você tirar antes da hora, ele vai estar cru ainda. Ou seja, existe um processo, um tempo, os ingredientes corretos e só depois
que você come o bolo. Você tira o bolo, ainda espera dar uma esfriada para depois comer o bolo. Esse exemplo, essa parábola, né, ela é muito fácil para a gente entender sobre a bioquímica do amor. E eu vou pedir para que você anote isso, né, porque eu acredito que vai te ajudar para você entender melhor. Para construir a bioquímica do amor, é preciso níveis semelhantes de interesses, princípios. É o exemplo que eu dei da ter os mesmos gostos, né, as mesmas inclinações. 2. Tempo. É preciso ter tempo, é preciso esperar o tempo certo. Tudo tem um tempo certo, né? Assim como esse exemplo do bolo, o tempo certo para uma árvore crescer, você não planta uma árvore hoje e ela cresce amanhã. Ou é assim que acontece? Esse próprio celular aqui que está me gravando, ele não foi produzido assim de uma hora para outra. O meu cabelo que eu estou deixando crescer, ele não cresce de hoje para amanhã. Ou seja, tempo. E no relacionamento, esse tempo ele é alimentado por conversas. Conversas. E é muito importante, né, com a atitude mental positiva nessas conversas, sem tocar, sem encostar, o que é muito difícil hoje, eu sei que é. Né, mas essa questão do toque, né, até do próprio beijo em si, quanto mais a gente... É como se a gente fosse deixar como algo sagrado mesmo, né? Deixar, adiar, assim como o exemplo do bolo, para a gente deixar esses níveis de intimidade para depois que o amor já tiver construído. Quando a gente segue esses princípios de interesses em comum e do tempo, né? E lógico, da intenção ali, o desejo de um pelo outro, o amor ele vai sendo construído a cada conversa, né? Você vai fazendo o que o professor Hélio Couto ele chama de neuroassociação. Quando você vê aquela pessoa, o seu cérebro ele já tem os sistemas neurais ligados às emoções que aquela pessoa te provoca. E aí quando você vê ela, o seu cérebro faz uma neuroassociação. Um exemplo, você vê a pessoa e já sente tudo que você sente quando vocês conversaram no passado, as emoções que vocês sentiram juntos, as risadas, a gratidão, os sentimentos positivos, e você vai neuroassociando com aquela pessoa. E aí você está construindo o bolo, você está misturando os ingredientes certos, na quantidade certa, e o bolo ele vai ficando pronto. E aí, no final de tudo, o amor ele está criado, né? Para cada pessoa vai existir o tempo, para cada um não tem um tempo certo, mas eu acredito que não é da noite para o dia, quando se trata do amor. E eu deixo esse vídeo aqui para você sair com esse pensamento de que existe o tempo certo para tudo. E quando a gente espera e segue o processo, o resultado ele é bem melhor. Peço para que você compartilhe esse vídeo, deixe um joinha aqui no canal, se inscreva aqui no meu canal e também escute a minha música Seja Forte e Corajoso, que está aqui no canal, gravei um clipe. E eu te espero até o próximo vídeo para a gente conversar um pouco. Deixa um comentário aqui também do que você entendeu, alguma sugestão de vídeos, de temas. Muito obrigado, pessoal.